Olá, seja bem-vindo ao podcast Recomeçar. Eu sou a Liliane Lima e hoje estamos com um convidado especial, o Ibrahim Zayo. Ibrahim Zayo, ele é empresário e vereador atuante em Rondonópolis. Aí você. Obrigado pelo convite, é um prazer participar desse podcast, a gente poder estar conversando um pouquinho, contando um pouco da minha história, né, enquanto empresário, também da minha vida pública, né, e fico muito feliz e honrado com esse convite. Sim, e você é o primeiro homem a vir a participar do podcast. Oh, que legal. A gente sempre voltava mais para mulheres, né? E aí eu falei, não, tem homens também que têm histórias lindas, né? De recomeço, assim, de superação para contar. E eu me sinto honrada com a tua presença. E também quero dizer, você que não assistiu o podcast anterior, vai lá, assiste. É uma bênção, eu creio que Deus vai falar com você. Neste momento, o Ibrahim vai contar um pouco da história dele e a gente vai interagindo na conversa. Estou com 42 anos, né? Sou nascido em Campo Grande, vim para Rondonópolis aos 5 anos, né, de idade, então, ou seja, hoje rondonopolitano de coração, né, como se diz aqui na cidade, bebi água do Rio Vermelho, né, e a gente se apaixona por essa cidade, onde a minha família escolheu para plantar suas raízes. Saí de Rondonópolis só por 2 anos quando fui para Campo Grande, iniciei a faculdade, mas voltei e finalizei aqui no Cesur, né? Sou formado em administração, casado com a Yasmine Zayer, tenho um filho de 11 anos, o Luca, que é uma bênção na minha vida, e assim, o nome do programa me remete muito a tudo que eu já passei, né? Eu acho que assim, Deus sempre tem agido muito na minha vida, sou muito grato a Ele, né? Minha fé, ela cada vez cresce mais porque a gente vê o poder de Deus no agir das nossas vidas, né? Eu tive algumas provações que eu passei, né? E desde que eu, em 2012, concorri a vereador pela primeira vez, cada eleição que eu passei eu tive um desafio a superar. Né? Chegou até um momento de eu questionar, falando, não, será que Deus está me dando um recado que é para mim sair da vida pública? Minha família mesmo cobrou muito isso. Ó, filho, eu acho que isso aí não é pra gente. Na minha primeira eleição, minha esposa teve um problema de embolia pulmonar e durante a eleição ela teve que ser transferida para São Paulo com um pulmão paralisado e o outro apenas 30% funcionando. A gente saiu daqui de UTI aérea para levar ela e eu ia para São Paulo, ficava uns dias com ela, voltava para fazer campanha, ia para lá, voltava. Então assim, foi um grande desafio, mas Deus nos honrou com a recuperação dela. Fui eleito vereador em 2013. Pela primeira vez um jovem, né, à frente da Câmara Municipal, já fui eleito presidente da Câmara naquele primeiro ano e digo que a Câmara foi uma grande escola na minha vida, né? Eu convivi ali com muitos vereadores experientes, mais velhos, e pude levar um pouco dessa experiência enquanto administrador. E primeiro eu vou contar um pouco da história das superações, depois a gente, se precisar entrar na parte política. Então esse foi o primeiro agir de Deus nas nossas vidas, né? Eu falo que a minha esposa, ela recebeu um milagre na vida dela, ela se recuperou dessa embolia, saiu sem nenhuma sequela, hoje, né, saudável, graças a Deus. Em 2014 eu tive uma outra aprovação, novamente dentro de uma eleição, foi o nascimento do meu filho, que nasceu com um problema de saúde também. Nossa. E ficou por 11 dias na UTI. Ele nasceu, teve uma bactéria no pulmão também, ficou por 11 dias na UTI, mas também Deus deu esse livramento. Hoje é uma criança saudável, graças a Deus, muito ativa, é uma bênção. Meu filho se batizou, pediu para ser batizado na igreja aos 7 anos. Nossa, né, por conta jovem, própria, né? jovem. E já batizando, né? E ele busca ler a palavra, ele realmente assim, um menino de Deus. Interessante, né? Porque hoje em dia, os jovens de hoje em dia... E ele assim, é um orgulho para nós, né, enquanto pais. Então foi o segundo livramento que nós tivemos. Em 2022, numa outra eleição que eu participei, o meu pai, aliás, aí foi eu, em 2016, né, estava como pré-candidato a prefeito em 2016 e fui diagnosticado com um câncer de rim, né, aos 30, naquela época eu estava com 28, 32 anos, né, bastante jovem ainda, e aí foi quando eu decidi me afastar da política. A família pediu, eu não saía essa eleição de prefeito e acabei não concorrendo também a vereador. E fui cuidar da saúde, né? Tive uma batalha dura, né? Nós tivemos aí, eu falo que de lá para cá, de 2016 até hoje, eu tive 5 câncer. Tive câncer no rim, tive câncer no pulmão,
precisei tirar o nervo do meu diafragma também. E foi assim uma outra batalha que nós enfrentamos e graças a Deus, mais uma vez, Deus deu esse livramento para mim. Então assim, eu sou uma pessoa que não tem como falar que não acredita em Deus, porque Deus sempre esteve agindo em nossas vidas, né? Milagres, né, exatamente, na sua vida. Né? E fico muito feliz. E nesse momento, assim, de tudo que você passou, você pensou algum momento em desistir? Tipo, será que eu não vou conseguir? Será que eu tenho que... Eu desisti da vida, tipo, porque tem situações Sim. que a gente passa por algumas situações e bate Sim. a vontade de desistir de tudo e tudo mais. Olha, eu sempre levei da melhor forma possível, né? Sempre coloquei na mão de Deus e mantive um otimismo muito grande de que tudo ia dar certo. Eu falo que assim, o câncer ele é uma doença que a gente precisa manter a mente boa. Eu já vi muitas pessoas que às vezes só com o diagnóstico já justamente tinha esse sentimento de que não vai conseguir, né? E o câncer é uma doença que afeta a família, afeta a pessoa que está. Geralmente os tratamentos são desgastantes, mas assim a gente precisa manter a mente boa, né? E colocar nas mãos de Deus, porque para Deus nada é impossível. Ele mexe com toda a família, né? Exatamente. Porque se você é o alicerce da casa e você tá com câncer, a sua esposa, ela querendo ou não, ela acaba se abatendo com a situação, mesmo que às vezes a gente se faz forte, mas acabamos... E assim, isso era uma das coisas que me dava ainda mais estímulo, era lutar pela vida por causa da minha esposa, por causa do meu filho, né? Então, na verdade, isso me servia de combustível, né? Para lutar por essa melhora, né? Hoje o câncer é uma doença que, eu acho que talvez antes, ela já era até as pessoas levavam muito como uma sentença de morte, né? Tô com câncer. E hoje avançou muito os tratamentos. É claro que você precisa buscar diagnosticar cedo, precisa buscar os tratamentos, tem que ter a parte espiritual, que isso é muito, muito importante, a gente levar na nossa vida, né, essa crença em Deus, saber que existe um ser superior que olha por nós, que está ali para nos amparar nesses momentos de dor, né? E assim, eu sempre levei isso muito para mim, né, de entregar na mão de Deus. Sim, entregar na mão de Deus e confiar naquilo que... Eu falo até isso porque eu perdi o meu pai por câncer, né? Ele faleceu porque ele não conseguiu passar por essa... Porque quando descobrimos já estava bem avançado. Então, tipo assim, foi muito difícil. Ele foi da próstata, então foi muito difícil para nós, família, sabe? Assim, lidar com a situação toda. Às vezes a gente ficava questionando o Senhor, por quê, né? Porque eu perdi minha mãe, eu era muito novinha, eu tinha 5 anos de idade. E aí o meu pai, ele era um pai, mas ele não era um pai muito ausente, ele era um pai meio assim, sabe? Mas eu entendo, hoje eu reconheço, eu perdoei e tudo mais. Mas, e aí com uma certa idade a gente vai evoluindo e aí a gente começou a se apegar, tá todo mundo reunido e tudo mais. Então, quando a gente descobriu que o meu pai estava com câncer, foi muito difícil, porque a gente falou, nossa, agora que a gente tá tudo junto, e ele morava com a minha irmã, né? Falei, estamos tudo reunido, estamos tomando um laço de família, e aí vai e acontece isso. Às vezes, assim, a gente, lógico, questiona, né? Porque para entender o porquê, né? Mas acho que em tudo a gente precisa tirar uma lição, né? Eu acho que nesses momentos de dor a gente também consegue ter um pouco mais de sensibilidade e saber que a vida é um sopro, né? Nós temos que aproveitar, aquele famoso ditado, né? Viva o dia de hoje, né? Porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E a única certeza que todos nós temos é que um dia partiremos, né? Então, assim, nessas horas a gente precisa saber que a família precisa estar unida, tem que aproveitar cada ente nosso. Às vezes a gente corre tanto atrás do sucesso, da riqueza, de prosperidade, sendo que o que a gente precisa está próximo da gente. Né? Talvez esse momento, eu hoje que estou novamente na política, a rotina às vezes é corrida, então os momentos que eu tenho com a minha família, eu tento sempre ter um momento de qualidade com meu filho, porque ele me cobra. Hoje, queira se queira não, às vezes a agenda bem lotada, nos leva, né, às vezes a estar um pouco mais distante. Então, de que forma que no momento que eu estou junto com eles, eu posso aproveitar isso? Como que eu vou tentar ter um melhor momento de qualidade com meu filho, com a minha esposa, né? Então a gente tem que ter algumas prioridades também. Nós que estamos na vida pública, a gente passa o dia todo resolvendo problemas dos
outros. De terceiros. Né, de terceiros, a gente se dispôs a isso, é uma missão que nós temos e vamos cumpri-la, mas também preciso também ter esse momento com a minha família, né? Senão daqui a pouco passa e aí você só olha no retrovisor e fala, nossa, meu filho cresceu, hoje é um adolescente, daí daqui a pouco ele já não quer fugir dos pais, já é uma outra fase, né? Então a gente sempre tenta fazer isso da melhor forma possível, né? Então, essas assim, foram, além dessas doenças que eu tive, também eu tive um problema muito sério com a minha esposa de depressão. E como você colocou, os próprios diagnósticos meus, novamente, de um novo câncer, afetavam muito ela emocionalmente. Ela já vinha numa luta de câncer, de depressão, e depois da pandemia se agravou muito. Todos ficaram presos dentro de casa, eu vejo que até né? hoje a gente convive com uma sociedade adoecida, né, emocionalmente, mais fragilizada. A pandemia trouxe muita incerteza, trouxe muitas perdas, né? Pessoas perderam parentes, perderam amigos. E a gente está tentando ainda se recuperar disso. Sim. E aí tinha nós medo temos de tudo, até de sair em algum lugar. Exatamente, nós não sabemos, meu Deus, vou pegar essa doença, será que eu vou morrer, não vou? E né? Os filhos? Ou será que nós vamos ficar para sempre assim, isolados, não vamos ter? Forma. E nós somos seres coletivos, a gente precisa do contato, Sim. né? Nós somos seres de convivência, então esse isolamento trouxe sérios prejuízos, né? E hoje a gente está tentando lutar contra isso. E como que nós vamos recuperar esse tempo que nós perdemos? Aí nós vivemos num mundo hoje que as mídias sociais, o celular acaba distanciando, ou seja, nós estamos próximos e ao mesmo tempo estamos distantes. Né? E hoje a gente vê as crianças muito ansiosas, porque muitos vídeos de short, muito vídeo rápido, tudo rápido. Meu filho mesmo, eu brigo com ele, que a gente senta para assistir um filme, ele já quer saber o resumo. Não, pai, o que vai acontecer? Filho, calma. Tem uma história, 2 horas de filme, assiste. Então, são reflexos da evolução que nós estamos vivendo, né? E isso a gente precisa tentar desacelerar um pouco o nosso ritmo, né? Às vezes a gente chega em casa, senta do lado da esposa, quando eu vejo que estou no celular, minha esposa briga, né? Então larga o celular ali, não mexo, né? Vamos conversar, quer almoçar resolvendo um problema, lendo mensagem, não, deixa o celular no cantinho, a gente tem que ficar se policiando, não vou dizer que eu não faço isso. Quando a gente assusta, lá nós estamos. É automático, É automático, né? Então a gente é refém hoje da tecnologia, mas é preciso também a gente conseguir enxergar esses erros e tentar ir sanando, né? Minha esposa briga muito comigo, e aí quando não, verdade, estou aqui, deixa eu largar o celular. Ou o filho, às vezes eu chego em casa, meu filho está jogando videogame e assistindo uma coisa ao mesmo tempo. Filho, não, pelo amor de Deus, bombardeio no cérebro, né? Então são coisas que a gente precisa mudar. E isso tudo tem trazido graves consequências para a nossa sociedade. Hoje a gente vê muitas vezes a população impaciente, né? O cidadão imediatista, quer as coisas já rápida, ligeira, e não é, tudo tem um processo. Então intolerante, né? Assim, sem compaixão. As pessoas, a gente vê um sistema que tenta desestabilizar a família, tenta desestabilizar as crenças religiosas, faz tudo parte de um plano para deixar a sociedade mais vulnerável, né? E nós não podemos aceitar isso, né? Nós temos que manter, assim, saber que esses pilares são importantes para o desenvolvimento, né, de uma sociedade, para a gente viver em coletivo, né? Então são questões como essa, assim, que me motivaram a voltar para a política, né? Falei com a minha esposa, meu amor, eu preciso ter uma missão dentro da política e preciso cumpri-la, justamente para a gente lutar por aquilo que a gente acredita e lutar por quem a gente acredita, né? E é o que eu tenho buscado fazer nesse meu mandato, né? E eu acho que a gente tem conseguido aí já ver algumas melhoras na nossa cidade e são lutas constantes, né? Sim. E você como empresário, porque você é um empresário bem sucedido em Rondonópolis, como foi o seu começo de toda forma, para ser um empresário bem-sucedido? Porque tem pessoas que nos assistem e que está começando do zero. Eu falo assim, empreender hoje no Brasil é uma missão bastante difícil, né? Sim. Ao mesmo tempo que hoje a tecnologia facilitou você conseguir, muitas vezes, romper fronteiras, cada vez mais o mercado é mais difícil, as exigências, nós temos um país com muita incidência de impostos, ou seja, todas as dificuldades estão lançadas, mas
eu sempre incentivo as pessoas, né, a buscar empreender. Eu, desde novo, né, minha mãe contava as histórias assim, que eu chegava em casa, pequeno ainda, pegava as revistas que minha mãe tinha, gibis, ia na banca na frente da nossa casa, tinha a Dona Cida, que tinha uma banquinha, eu ia lá e vendia esses jornalzinhos, essas revistas antigas, né? Minha mãe ainda brincava que desde pequeno eu já tinha essa veia, né? E sempre busquei, né? Fui morar em Campo Grande. Quando eu morei em Campo Grande, fui trabalhei de vendedor numa loja, consegui rapidamente ser levado para o cargo de gerente, porque me dediquei bastante. Então, sempre gostei de trabalhar e ter minha independência financeira, né? Graças a Deus, a nossa família é uma família que meu pai, por exemplo, veio para o Brasil, não tinha condições, era uma família pobre, saiu do Líbano, veio para o Brasil, buscou começar a trabalhar também desde cedo. A família, graças a Deus, conseguiu, com muito trabalho, prosperar. Então, eu tinha as empresas da família, mas eu sempre quis buscar minha independência. Eu, com 18 anos, comecei a mexer no ramo de eventos, fazendo shows aqui em Rondonópolis. Comecei com o show do Skank, fiz alguns shows nacionais e sempre me dediquei a essa área de eventos. E aí, quando eu fui sair para fazer faculdade, quando eu retornei, já aos 22 anos, eu comecei a atuar mais ainda no ramo de eventos. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com as festas em Rondonópolis, depois tive uma casa de show, tive boate, e aí fui trabalhando muito essa área de empresário da vida noturna, né? Mas sempre me dediquei como empresário. Eu fazia as festas, mas não ia lá para beber, para festar. Eu ia para trabalhar. Chegava lá, eu estava vendendo ingresso, estava vendendo no bar. Então sempre levei isso como uma profissão, né? Depois eu acabei migrando de atividades. Em 2017, a minha esposa queria abrir uma academia. Nós abrimos a segunda academia de CrossFit de Rondonópolis. Eu atuei junto com ela, que é a Dark Rhinos. Hoje é uma referência no estado, no Centro-Oeste, como uma das marcas mais fortes do segmento. Tenho os meus sócios hoje na empresa. E dessa área de esportiva, que era outra área que eu sempre atuei bastante, eu fui ampliando, né? Então, abri as academias de CrossFit, depois abri a HIIT, Bootcamp, depois abri as quadras de beach tênis, e aí eu trouxe esse expertise meu, tanto de administração como de promotor de eventos, para promover os grandes eventos também nessas áreas, que se tornaram referências, né? No CrossFit, hoje a gente tem um campeonato de CrossFit, que é um campeonato nacional, que a gente precisou levar para Cuiabá, porque cresceu tanto o evento, é uma das principais competições hoje do Brasil. Então, consegui aliar essa experiência de quem fazia show, levando para dentro do esporte, promovendo grandes eventos esportivos, né? E hoje a gente tem 3 academias na cidade, tem as quadras de beach tênis, e graças a Deus tenho bons sócios comigo. Quando eu resolvi voltar para a política, eu sabia que eu precisaria ter nas minhas empresas pessoas que eu pudesse confiar, que me ajudassem, sim, porque hoje eu me dedico 100% ao meu mandato, né? Lógico que a gente acompanha as empresas, mas todas elas hoje têm os sócios gestores que nos acompanham, né? E ajudam a gente a manter esse trabalho. Sim, esses dias, acho que foi semana passada, estava tendo, né, competição ali no CAIS. Teve um grande campeonato de beach tênis, né, nacional, que veio para Rondonópolis. Então, assim, eu acredito muito, né, nessas áreas, né? Eu acho que sempre foram bandeiras minhas dentro da política, a cultura, o esporte, né? Porque eu entendo que hoje a gente consegue transformar as vidas das pessoas através dessas áreas. Eu tenho muitos casos que a gente acompanha. Hoje mesmo eu tenho um sócio meu da academia que veio de um projeto social. E eu cito muito isso de exemplo porque dentro da família dele eram 2 irmãos, um acabou preso, entrou para o crime, e o outro hoje é formado em educação física, é sócio de uma empresa, ou seja, 2 criações iguais que tiveram escolhas diferentes. Um entrou para o jiu-jitsu, foi para o projeto social, o outro não quis e acabou indo para outro caminho. Então, o mundo do crime hoje assedia muito a nossa juventude. Sim. E às vezes o esporte é algo atrativo, a cultura é algo atrativo. Então você consegue dar uma oportunidade de vida para essas crianças. Então são áreas que eu sempre gostei de atuar porque acredito muito no resultado prático e social que elas trazem. Sim. A sua esposa também, ela atua com crianças, sim, adolescentes. Eu vi uma reportagem e eu achei bastante interessante, porque tem muitos adolescentes que moram em bairros mais carentes que não têm condição, exato, de pagar. E exato, tem vários adolescentes que têm sonhos grandes e quando você tem um incentivo,
Eu falo que tudo flui, tudo verdade. vai. E quando você coloca a fé diante do Senhor, eu falo assim, nada vai acontecer de um dia para o outro. Sim. Existe um processo, você tem que passar pelo processo. Se você passar pelo... Eu falo que Deus nos testa às vezes, né? Para ver se a gente vai ser verdadeiro com Ele e fiel. Verdade. Então, eu falo porque eu passei por um processo assim e você vê Deus trabalhando, e você vê o agir de Deus trabalhando, e como Deus é grande, e o que Ele pode fazer através das nossas vidas, não tem explicação, sabe? E eu falo assim também que você tem que buscar as pessoas que estão ao seu redor, e quem quer o seu bem. O que você passou, você teve a sua família, você teve a sua esposa, você teve o seu filho, o seu pai, sua mãe. Então ninguém não desistiram de você. E hoje, como que eu vou colocar? Tem mãe que desiste do filho. Às vezes ela acha que aquilo que ele está buscando não é para ele, não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu não vejo assim. Eu vejo que se você persistir, confiar, você consegue ir em frente. Hoje você é um grande empresário. Você teve alguém para te apoiar. Você falou do rapaz que é seu sócio. Sim. Então, ele deve ter espelhado em você. Então, assim, a gente espelha outras pessoas conseguem enxergar em nós e conseguir ir adiante. É verdade. Eu acho que a gente precisa ser luz onde a gente está, né, Liliane? Eu acho que isso é muito importante. Os bons exemplos. Eu, dentro de casa, tive 2 grandes exemplos que foram meus pais. A gente sabe que, infelizmente, muitas crianças às vezes crescem, né, sem ter em quem se espelhar. E isso pela dificuldade da vida, né? Às vezes, filhos que não foram programados e aí são abandonados, são esquecidos. E a gente precisa ter políticas sociais para incluir essas crianças. Geralmente você vai ver o histórico passado das pessoas que hoje estão desviadas da vida, tiveram más referências, foram abandonados, tiveram uma criação. Então, assim, nós enquanto pais, né, nós não podemos deixar a educação dos nossos filhos a cargo da escola. A escola ensina, mas a educação, o exemplo tem que ser dentro de casa. E hoje, infelizmente, as pessoas querem terceirizar isso. Não é fácil criar um filho, não é? As pessoas e às vezes as pessoas acham que é só pôr no mundo, e não é só assim. Porque se você não ensina, alguém vai ensinar. Se você não guia, alguém vai guiar. E nem sempre vai ser alguém bom que vai estar fazendo isso. Então, a gente precisa sempre buscar ser essa referência. Eu hoje, com meu filho, eu incentivo ele, eu busco guiá-lo, né, mostrar bons exemplos para ele, para que, como eu cresci dentro de uma casa onde eu tive em quem me inspirar, ele também possa ver. E não só com meu filho, hoje com as pessoas que às vezes eu convivo, funcionários, amigos, a gente sempre tenta servir como um exemplo, né? Quantos amigos, às vezes, eu quero separar da minha esposa, e às vezes a pessoa vai buscar a referência com alguém solteiro. Eu sempre falo, cara, se você está tendo um problema com a sua esposa, vai conversar com alguém casado, porque ele entende a problemática. Se você for no solteiro, vai falar, não, fica solteiro que a vida é melhor. E não é assim, né? A gente sabe o tanto que o casamento é um esteio na nossa vida, e não é fácil. Sim. Falar que a vida de casado é um mar de rosas, não é como nada na nossa vida. Vem as dificuldades, vem as provações, né? Então, assim, a gente tenta sempre auxiliar nesse sentido. E é gratificante quando você vê que você conseguiu dar um bom conselho, um bom exemplo, e pessoas, como você falou, se inspiram em você para buscar também serem pessoas melhores, da mesma forma que eu busco me inspirar em outras pessoas, né? E é bastante gratificante ver, e eu acho que é assim que a gente constrói uma boa sociedade, né? Sim. E a parte mais bonita é você não ter desistido da sua esposa, porque muitos maridos desistem. Não porque talvez não sabe lidar com a situação. A depressão, ela não é uma brincadeira, é algo muito sério. E você tem que se entregar. Não é que você tem que viver aquilo, o luto que a pessoa está vivendo, porque é como se fosse um luto. Não, você tem que incentivar. E essa parte de você ter continuado, ter incentivado a sua esposa, é muito bonito, porque você vê pouco dia, poucas pessoas fazendo isso hoje em dia. Eu falo assim, a depressão, ela talvez até
igual ou mais do que o câncer, ela afeta muito o núcleo familiar, né? Eu fui buscar também tratamento, além dela ter o tratamento, eu fui um psicólogo, conversava, porque assim, você precisa saber lidar com aquela situação, né? Então, como agir, entender a doença, entender, né, de que forma você pode abordar. Então, assim, foram anos e anos de luta, não foi fácil. Até hoje, assim, minha esposa, ela hoje está bem, está trabalhando, mas volta e meia tem algumas recaídas e eu tô sempre lá para apoiar ela, para lembrar ela que a vida é melhor do que a morte, para lembrar ela que ela tem uma família que ama ela, para lembrar ela que o filho dela tá ali, que precisa dela, para que ela não pense em desistir, como muitas vezes ela já pensou. Então, assim, e às vezes a própria doença leva a mente da pessoa a focar mais o lado negativo, mais as coisas ruins. E aí a gente vai lá para mostrar que não, ó, amor, não, você lembra disso, lembra daquilo. Então, assim, ser esse incentivador, esse esteio, né? Então, assim, por isso que é muito importante, além do tratamento da pessoa, a família também buscar compreender. A igreja tem que ter um papel diferente nisso. A gente sabe que antigamente as pessoas achavam que a depressão é coisa de quem não tem fé, é coisa que está afastado da igreja. E não é, do demônio, não é. Então, assim, tem a parte espiritual, mas também tem a parte física, a parte química do cérebro. E hoje muitas igrejas, os próprios pastores e pastoras já mudaram essa percepção. Né? Antes, não, é falta de trabalhar. Não, não é isso. É claro que a pessoa que não trabalha, ela vai estar mais suscetível a ter uma depressão. Tá o dia inteiro em casa só assistindo TV ou não fazendo nada, só dormindo, você vai ficar depressivo. Então, assim, mas é uma série de ações que você precisa fazer, né? Você precisa ter um convívio social, e quem está em depressão quer fugir disso. Você precisa tomar medicação. Você precisa ter atividade física, você precisa ter atividade espiritual, ou seja, são vários eixos que você precisa trabalhar. Você precisa ter o apoio da sua família, dos amigos, para que você se levante e até que você consiga caminhar com essas próprias pernas. Sim, e é interessante porque são tantas pessoas, se você parar para analisar, depois da pandemia, muitos entraram em depressão, porque era uma rotina tão constante e aí fechou tudo, vamos tudo ter que ficar em casa e tudo mais, e aí começaram. Muitos não pensaram, e quando as pessoas ficou preso dentro de casa, teve que pensar. Exatamente. Teve que pensar, teve que, às vezes, organizar. Eu falo que esposo, muitas das vezes, esposa e mulher não convivia dentro de casa. E depois, quando veio a pandemia, os outros teve que conviver junto. E aí você começa a ver o defeito. Você vê um defeito, você vê outro. E aí eu analiso assim, como eu não estava enxergando antes? É verdade. E assim, a convivência na vida em casal é muito disso, né? E assim, conversar. Às vezes uma boa conversa resolve problemas. É aquela história da telha de aranha, né? Tem a telha de aranha ali, minha esposa não limpa. Ou a mulher, olha, o marido não limpa. E vai ficando. E você não fala que aquilo te incomoda. Não, aquilo me incomoda. Na hora que junta tudo, aí já tá lá. Então, assim, hoje, assim, o grande... Eu falo assim, que a minha vida de casado, nós já passamos por grandes provações. E hoje a gente tem um diálogo, a gente conversa. Então, tá me incomodando, eu vou e falo. Tá incomodando ela fala. Amor, você tá ficando muito longe de casa. Você tá almoçando muito fora de casa. E aí a gente vai buscando sempre... viver de casal é isso, é abdicar, né? Ambos têm que se abdicar de algumas coisas para que a gente consiga conviver da melhor forma possível. Mas eu ainda falo que a vida de casado é uma vida muito boa, né? E sou muito feliz com a minha esposa, né? Eu acho que hoje o nosso filho veio para ser a cereja do bolo, né? E então eu só tenho a agradecer. Filhos são bênção, né? É bênção, eles alegram as nossas vidas. É verdade. Embraim, a gente está chegando ao final. Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, eu agradeço, Liliane, tá? Parabenizo pelo seu programa. Fiquei muito honrado, né, de participar e de ser o primeiro homem a estar aqui, né? Poder falar um pouco dessas experiências que eu tive na minha vida, né? E o que eu sempre digo, assim, né? A gente busque a Deus, né? Eu acho que uma mensagem que a gente tem que ter muito forte dentro de nós é isso. Eu acho que quando você busca o Senhor, quando você busca entender como Jesus veio, como ele viveu, tentar se espelhar um pouco naquilo que ele pregou, o amor ao próximo, a gente ser um pouco mais tolerante, mais paciente
né, nós vamos conseguir ter uma vida melhor. Porque às vezes o estresse nós mesmos criamos para nós e os problemas nossos são criados. Sim. Né? A gente está criando o próprio problema que você vive. Né? Então, descanse no Senhor, né? Busque, independente da sua religião, ter uma igreja, ter um momento de comunhão, seja em casa, seja num culto, seja numa igreja, busque ter esse momento em comunhão com o Senhor, que você vai ter uma vida mais tranquila, né? E é isso que a gente sempre faz, né? E agradeço, né, a Deus pelo dia de hoje, por essa oportunidade aqui com você. Obrigada, eu que agradeço por você ter vindo, agradeço por você estar conosco e até o próximo podcast. Quero pedir, pessoal, curte, compartilha, para que chegue mais pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Obrigada. Obrigada, Ibrahim. Obrigado, meu querido. Obrigada. Um prazer. Prazer.